Você sabia que pelo menos 5,5 milhões de brasileiros não têm registro paterno na sua certidão de nascimento? A mãe sempre dá um jeito e o pai sempre dá uma desculpa. Não consegue a gente fazer com que as pessoas, já desde antes de ter um filho, entendam a importância de ser pai, de ser mãe, porque eu acho que tem muito a ver com isso também, Gente, né? não fala questão monetária com criança, entendeu? Porque isso faz a criança se sentir que ela foi o caso do término. Olá, gente! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Sintonia Fina. Nós estamos aqui hoje para falar sobre abandono afetivo e alienação parental. Você sabia que pelo menos 5,5 milhões de brasileiros não têm registro paterno na sua certidão de nascimento? Você sabia também que pelo menos 80% dos filhos de pais divorciados nos Estados Unidos já sofreram algum tipo de transtorno por conta da alienação parental? Pois isso afeta muitas famílias no Brasil e no mundo, e é sobre esse assunto que nós vamos falar com a advogada Stephanie Azevedo. Muito obrigada, Stephanie, pela sua presença. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. A Stephanie é advogada especializada nessa área de família, não é? Bom, eu trabalho somente com mulheres, com especialização em direito de família e normalmente abrangendo qualquer problema que envolva alienação parental, pensão, guarda, visita. Então, a gente tenta dar um atendimento para aquela mulher que está se sentindo desamparada. Eu coloquei já de imediato 2 informações que a gente vai ter que esclarecer aqui para não causar confusão, né, Stephanie? Abandono afetivo e alienação parental. Quando eu digo que boa parte, que 5 milhões de brasileiros não têm registro paterno na certidão, isso caracteriza o abandono afetivo? Não necessariamente, porque não tem como a gente ter certeza. Por exemplo, pode ser que é pai desconhecido também, então não tem como a criança ser abandonada se é um pai desconhecido. Toda criança tem o nome da mãe no registro, então também a criança pode ter sido abandonada até mesmo pela mãe estar sendo cuidada por um pai. Não tem como a gente ter um dado muito genuíno de quantas crianças têm o abandono afetivo. A gente tem algo aproximado pelos processos, números de processos de abandono afetivo. Em 2017, a gente teve 2.365 processos de abandono afetivo. É baixo porque não é um processo muito difundido, porque é um processo difícil de você comprovar que existe aquele abandono. Porque o que acontece? O judiciário hoje, para caracterizar o abandono, tem que comprovar que teve problemas psicológicos, que isso ocasionou problemas internos para ele. Além do abandono afetivo, existem os outros 2 tipos de abandono, né? Que pode ser de natureza material e de natureza intelectual. Material é o clássico de não pagar a pensão. Não pagar a pensão, que é muito fácil. Isso, de identificar. Tal. E daí a mãe vai entrar com uma execução, é muito tranquilo. Exato. O abandono intelectual, que é não investir na educação da criança. Agora, o afetivo é um dano, vamos dizer, mais psicológico, não é? Porque a pessoa, ela não sente a presença do pai ou da mãe na vida dela. Exatamente. É como essa ausência. Essa ausência. É como se a gente fosse fazer de uma forma bem grosseira, tá, gente? É como se fossem uns danos morais trazidos pelo abandono daquele pai. E o dano moral já é algo muito complicado de você saber qual que é o valor desse dano moral. Exatamente. Esse abandono desse pai, o que ele ocasionou para mim? Como que tem sido precificado isso? Por exemplo, muitas vezes esse pai tem filhos de um casamento e tem esse filho que é fora do casamento ou de um casamento anterior. E daí, por exemplo, para esse filho atual viaja para Disney, coloca em escola particular. E para esse filho de um casamento anterior simplesmente paga a pensão e não faz mais nada. Então, hoje em dia, o judiciário já tem conseguido fazer essa comparação. Exatamente. Também os dados da PNAD apontam que há 11 milhões de famílias no Brasil, segundo os dados da última pesquisa, que são formadas por mulheres sozinhas. A gente pode, a partir dessa informação, afirmar que o abandono afetivo, ele é majoritariamente do pai? Isso é um fato? Sim, é um fato. A mãe sempre dá um jeito e o pai sempre dá uma desculpa. Quando dá, o pai consegue. Agora, a mãe não. A mãe não vai simplesmente virar para uma criança e vai falar assim, mas eu estou desempregada e o meu filho vai ficar sem comer. Agora, o pai, quantas vezes fica aí sem pagar pensão? 1, 2, 3, 10 meses. E a mãe tá lá, vai fazer faxina, em 10, 5, vai vender Avon, vai vender Natura. O El País, eu acho que foi o El País que fez uma matéria com a seleção brasileira, a última, né?
E eles descobriram que boa parte dos jogadores só foram criados pelas mães. E recentemente eu vi um documentário chamado O Silêncio dos Homens. E alguns homens deram depoimentos de como que na periferia, como é ruim falar assim, você parece com o seu pai. É uma referência ruim, né? Acaba sendo até um xingamento para eles. Isso, exatamente. Agora, por que, Stephanie, de tantos casos que você já viu, por que o homem tem essa tendência? Será que é a relação com a mulher sempre que acaba penalizando a criança? Primeiro, eu acho que vem do machismo estrutural mesmo, né, de entender. Mas já tem essa questão da grande maioria, quando se divorcia da mulher, se divorcia dos filhos também. Segundo caso, a mãe solo, eles já vêm de uma forma como desvalorizam essa mulher por ela ser mãe solo, só que muitas vezes esses homens vêm de mães solos também. E elas acabam estando em relacionamentos abusivos, às vezes, porque os caras tratam elas mal por já terem filhos de outros casamentos. E agora vamos falar sobre alienação parental, né, Stephanie? Que é outra situação jurídica que acontece nas famílias e que cada vez mais as pessoas estão tendo noção do que é isso, né? Esse termo, alienação parental, ele foi estudado pelo psiquiatra norte-americano Richard Gardner e ele foi cunhado em 1995, que é a síndrome da alienação parental, que é quando um dos pais, né, a mãe ou o pai, ele faz com que o filho odeie o outro. Embora tenha tido esse estudo, né, não tem um reconhecimento médico, então não existe, realmente foi esse psiquiatra criou, mas tem muitas críticas considerada contra isso, porque não teve como comprovar. Lógico, existem sim, não estou falando que não existe, com certeza, que é aqueles casos que a mãe fala para o filho, aquele seu pai não presta porque saiu com um monte de mulher, e o pai fala pro filho também, aquela sua mãe que gasta o dinheiro da pensão. Questões jurídicas não tem que ser de conhecimento dos menores, entendeu? Às vezes o pai foi um péssimo marido, mas você não tem que levar isso para a criança, que o pai foi um péssimo marido. Deixa a criança fazer o juízo de valores dela. Tem muitas mães que têm perdido a guarda com essa lei de alienação parental. Eu acho justo, sim, que exista. Só que o que está acontecendo que é muito sério? Tem muitos casos de violência doméstica que os pais estão manipulando essa lei para conseguir tirar a guarda das crianças da mãe. Então, a mulher está sofrendo violência doméstica, ele está respondendo à Lei Maria da Penha. Só que esse processo é lento. Nisso, o que ele faz? Ele entra no direito de família, na vara da família, com o processo de alienação parental, que é muito rápido. Na vara da família é um processo muito rápido. Então, ele consegue tirar a guarda dessa mãe antes mesmo desse outro processo. Nossa, porque ele alega que ele não está podendo ter a convivência com os filhos. Exatamente. Que a mãe está falando mal dele, mas não é que a mãe está falando mal dele. Muitas vezes ele espancou a mulher, entendeu? O filho viu, né? E o filho viu. Agora, Stephanie, diferente do abandono afetivo, no caso da alienação parental, são mais mulheres que cometem a alienação parental? Se a gente fosse ver em números de processos, sim, mas justamente, infelizmente, porque tem esse dado não poderia ser considerado tão genuíno, porque a gente iria considerar isso de acordo com os processos que existem hoje. Mas tem muitos processos, considerar elas alienadoras quando, na verdade, elas não são. Então, tanto o abandono afetivo quanto a alienação, elas afetam a vida da criança? Afeta imensamente a vida da criança, e eu acho que nos dois casos, os pais têm que ser muito maduros, entender isso, que isso a criança vai levar para o resto da vida e até mesmo para os relacionamentos futuros da criança, porque, por exemplo, a menina vai ver no pai, normalmente, o relacionamento dela. Então, se ela não tem um bom relacionamento construído ali com o pai, os relacionamentos dela tendem a ser muito sensível, E os filhos, mesma coisa. Aí, às vezes, eu tenho muitas clientes que viram e falam assim, mas o pai é ruim. Se o pai realmente é ruim, deixa a criança, quando ela entender isso, no momento que tiver que entender. Não acaba com essa fantasia dela. Isso desenvolve muita depressão, já foi estudo que a criança... Foi comprovado que na adolescência a criança fica deprimida. Minha mãe não quer que eu goste do meu pai, mas eu gosto. Então ela se sente que ela está indo contra a mãe. Ela não quer desagradar a mãe, ela gosta da mãe também. Exatamente. Ou às vezes usa até mesmo a pensão, falando assim, cobra sua mãe da pensão, cobra seu pai da pensão. E às vezes o pai fala, mas eu dou um monte de dinheiro. Gente, não fala questão monetária com criança, entendeu? Porque isso faz a criança se sentir
que ela foi o caso do término. Ela é o problema. Exatamente, como se fosse assim, nossa, se não tivesse isso, talvez eles estivessem juntos. E é um fardo muito grande para uma criança e até para um adolescente mesmo. Como consegue a gente fazer com que as pessoas, já desde antes de ter um filho, entenda a importância de ser pai, de ser mãe, porque eu acho que tem muito a ver com isso também, né? Eu acho que sim, entender exatamente isso, que os filhos são de duas pessoas. Veio acontecer, vocês não se entendem mais, eu acho que tentar formalizar da forma mais clara e objetiva possível. Então é o que eu sempre falo. Já que vocês não conseguem conviver, porque tem casais que a partir do momento que se separam não conseguem mais nem falar. Então, para evitar qualquer conflito, coloca tudo no papel, entendeu? Já regulamenta tudo no papel e conversa somente o necessário, entendeu? Para não ficar empurrando para a criança isso. E eu queria ir até um pouco mais além. As pessoas que vão se relacionar com pessoas que já têm filho, tanto homem quanto mulher, entender que essa pessoa já tem um filho. Porque tem um problema muito grande. Às vezes a mulher vai se relacionar com um homem que já tem filho, aí começa a querer cortar e vice-versa. Gente, por favor, filho é para sempre. Que a gente não pode impor a nenhum pai o amor. Mas a lei pode impor o cuidado, né? E o cuidado exige a convivência. Então, tudo bem, você não vai poder exigir que ele ame como outros filhos que ele tem ou ame aquela criança, mas que ele esteja presente na vida da criança. A criança tem o direito de ter um pai presente. Ter essa referência. Exatamente. Stephanie, muito obrigada. Achei que foi muito esclarecedor. Espero que as pessoas também tenham achado, né? Porque acho que são dois temas, né? Importantes. Agradecer a sua audiência, dizer o seguinte, Sintonia Fina está sorteando 2 canecas, viu, Stephanie? Se você não assinou o canal, assine, porque você pode ser sorteada. Legal. E também estamos sorteando para os nossos antigos inscritos. Nós lançamos a campanha no dia 27 de julho. Quem se inscreveu antes do dia 27 também vai ter chance de ganhar. E quem se inscreveu depois, que a gente está considerando novos inscritos, também vai ter chance de ganhar uma caneca personalizada. Outra coisa, assine o nosso canal, se inscreva, curta o nosso vídeo, mande sugestões de pauta. Muito obrigada, até o próximo Sintonia Fina. A pele preta e a minha voz, na avenida deixei lá. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do 3º andar.